Você acredita que o seu cãozinho de estimação tem os mesmos direitos que você? E esse cãozinho também tem os mesmos direitos que um outro animal selvagem, ou mesmo um animal um pouco menos complexo, como alguns insetos? E se eu te dissesse que os animais não têm direitos? Livre Gano, provedorismo livre. Se eu perguntasse para você o que é direito, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Eu provavelmente chutaria que você pensou em direitos humanos, direito de ir e vir, direito de viver, direito dos animais, direito da mulher, direito LGBT, todas essas questões e conceitos que a gente tem nessa nossa sociedade, na sociedade que a gente vive hoje e que transforma tudo em um direito. Mas será que isso que a gente entende por direito são mesmo direito? Esse é um assunto bastante delicado de se discutir, porque quando a gente começa a questionar o conceito de direito, parece também que a gente está questionando a necessidade daquele serviço. Então, se, por exemplo, você fala que não existe direito à moradia, parece que você está se posicionando contra as pessoas que não têm casa, que você está a favor que essas pessoas vivam na rua. Então, é um pouco delicado, mas a gente precisa racionalmente tentar entender exatamente o que funciona e o que não funciona como direito na nossa sociedade. Então, para saber se estes direitos que a gente entende como direitos, que a gente tem na nossa consciência e inconsciência como direitos, são realmente direitos, a gente precisa analisar criticamente a questão do direito. Então, o que é um direito? Então, Cohen diz que na nossa sociedade, o direito ou os direitos estão enraizados, têm suas raízes em 3 fontes principais. Então, existe o direito que é entendido como direito porque está baseado na Constituição e na legislação, como, por exemplo, o direito a um julgamento imparcial. Existe aquele direito que é baseado numa moral, mas não tem nenhuma validade legal. Então, por exemplo, é o meu direito em te cobrar para que você mantenha a sua palavra, é uma questão moral. Você fez uma promessa para mim, então você tem que manter a sua palavra. É uma questão moral. Existe um direito que é baseado tanto na moralidade quanto na legalidade. Por exemplo, o direito contra o roubo, contra o assalto. É uma questão tanto moral quanto legal. Esses argumentos podem ser encontrados tanto no artigo Why Animals Have No Rights, como no livro The Animal Debate. Cohen argumenta, então, que animais não detêm a capacidade moral nem racional e, portanto, não podem deter direitos. Eles não são seres que detêm direitos, pois não podem exercer a questão da moralidade e da racionalidade para resolver questões de conflitos que nasce de uma parte para outra parte em relação a algo que eles estão clamando ser seu direito. Ou seja, o direito nasce na tentativa racional da resolução de um conflito. Conflito isso sobre o quê? Sobre alguma coisa. Por que acontece esse conflito? E aí a gente busca essa informação em um outro filósofo chamado Hans Hermann Hoppe. Hoppe desenvolveu a ética argumentativa. O que é a ética argumentativa? Para a gente entender a ética argumentativa de Hoppe, a gente precisa entender primeiro 2 conceitos básicos. O primeiro conceito é o conceito da escassez. Ou seja, existe uma certa escassez de bens. Por exemplo, a terra. A terra que a gente utiliza para plantar é escassa. A gente não consegue aumentar o tamanho da terra infinitamente. Ela é escassa. Então, a gente tem essa escassez na terra e, por ter essa escassez, existe um conflito de interesses. Um conflito onde uma pessoa ou outra pessoa pode clamar que ele tem direito sobre aquela terra. Então, como a gente vai resolver esse conflito? Aí eu poderia dizer que existem 2 formas para resolver esse conflito. A primeira é a violência. A segunda é uma argumentação racional. Através da racionalidade e da argumentação, a gente consegue se posicionar diante dessa escassez e desse conflito e tentar resolvê-lo. Obviamente, a gente, enquanto libertários, entende que a violência contra um indivíduo pacífico é ilegítima, porque ela fere justamente um único direito que existe. Sim, só existe um direito, e é o direito à propriedade. Começando por aquilo que a gente chama, que é definido também por Hoppe, de autopropriedade, ou seja, a propriedade sobre o nosso corpo.
E essa autopropriedade é o primeiro passo para a gente conseguir determinar a argumentação para resolver esse tipo de conflito. Ou seja, em qualquer resolução de conflitos baseada numa argumentação, a gente precisa, primeiramente, entender e reconhecer que existe autopropriedade. A gente não pode negar isso para nenhum indivíduo. Todos os indivíduos têm o direito sobre o seu próprio corpo, o que a gente chama de autopropriedade. O segundo passo é entender como esse indivíduo pode se apropriar de recursos escassos da natureza. E ele faz isso com aquele entendimento do John Locke, que é a mistura do seu trabalho, a terra ou a natureza. Então, é o que a gente chama de apropriação original. Ou seja, através do reconhecimento da autopropriedade, eu posso, então, me apossar de bens escassos para que, através do trabalho, eles possam ser meus. E dessa relação ainda pode nascer uma relação de contrato com outros indivíduos, uma relação de troca voluntária. E é daí que nasce a ideia de propriedade privada. Este é o nosso único direito. O único direito que existe no mundo é o direito à propriedade privada. Para resumir, o direito nasce para resolver um conflito entre dois indivíduos racionais através de uma argumentação racional sobre um bem escasso. Eu acho que nesse ponto você já consegue imaginar o meu posicionamento, porque é que eu acho que os animais não têm direito. Se o conflito só pode ser resolvido através de uma argumentação lógica de dois seres racionais, os animais, sendo seres irracionais que não têm nenhum tipo de forma para fazer uma argumentação lógica a respeito de um bem escasso, eles não podem também deter esse direito sobre esse bem escasso. Então vamos dizer que eu estou fazendo um piquenique, trouxe a minha cestinha de piquenique vegano e de repente aparece um cachorro que gosta muito de comida vegana, um cachorro do mato, e ele pega o meu sanduíche. Eu não posso nem argumentar de forma racional com esse animal, porque ele não entende, ele não tem a linguagem, ele não é um ser racional, ele não consegue argumentar, e nem de forma moral eu posso apelar para esse animal e falar, isto que você está fazendo é errado. Então não existe uma moralidade também nos animais. Portanto, eles não detêm a capacidade de argumentação, de racionalização, e eles não podem, então, logicamente, deter direitos. A forma que esse animal resolve conflitos é: eu pego este sanduíche, eu corro e como esse sanduíche. Ou eu ataco essa pessoa porque eu quero esse sanduíche. E aí eu resolvo o conflito. Ou então eu percebo que essa pessoa é mais forte do que eu largo o sanduíche e corro. Não de uma forma racional, mas de uma forma instintiva. Nesse momento você pode estar se perguntando, mas espera aí, existe uma certa legislação que diz respeito ao direito dos animais. Os animais têm direitos garantidos na nossa legislação. Mas isso porque papel aceita qualquer coisa. Então a gente pode criar leis falando que isso é direito, mesmo que algo não seja direito. E o que acontece quando a gente começa a criar leis e transformar em direitos, como o direito dos animais? É uma grande contradição, porque veja bem, você não pode maltratar um animal, um cachorrinho, por exemplo. Existe uma lei que diz, você não pode bater num cachorro. Beleza. Aí você tem alguma outra pessoa que mantém um animal em cativeiro, um boi, uma vaca, para poder matá-lo e vender sua carne. Essa pessoa não está cometendo nenhum crime. Espera um pouquinho. Eu tenho um cachorro, eu não posso bater no meu cachorro porque eu estou cometendo um crime. Mas essa outra pessoa mantém uma vaca em cativeiro, ela vai matar esta vaca, vai vender para consumo humano e ponto. E ele não está cometendo nenhum tipo de crime. Aí você pode estar pensando, mas eu tenho a solução, a gente transforma em lei também esse tipo de atividade. As pessoas que mantêm uma vaca para matá-la e vendê-la como carne para consumo, também vai ser crime a partir de agora. Problema resolvido. Mas aí vai surgir mais uma contradição. Então, vamos lá. Vamos imaginar esse cenário. Eu não posso maltratar meu cachorro, alguém não pode manter uma vaca, matar uma vaca mesmo que seja na natureza para consumo humano, porque está cometendo algum tipo de abuso. E as comunidades indígenas, por exemplo, que vivem em um ambiente determinado e precisam ou dependem muito mais da caça, pesca, que seja, eles também vão estar cometendo algum tipo de crime dentro dessa legislação ou a gente vai abrir uma exceção? E quando a gente abre essa exceção, a gente pensa nas pessoas, nos indivíduos e não nos animais. Então, peraí, direito dos animais, mas alguns animais não têm direitos porque vivem em determinada área onde pessoas dependem da sua carne para sobrevivência. Ou seja, deixa de ser direito dos animais e passa a ser uma espécie de conceito do que os humanos podem fazer em relação aos animais. Qual o direito dos humanos em relação aos animais? E quais humanos
têm determinados direitos e quais não têm determinados direitos. Quais podem matar um animal para consumo e quais não podem matar um animal para consumo. Ou seja, direito dos animais não faz o menor sentido. A gente, enquanto veganos, não deveria estar pautando o veganismo nessa questão do direito dos animais, muito menos quando se trata de ativismos, como eu já falei nos episódios anteriores. A gente não é ativista. Você até pode ser ativista e vegano, mas o veganismo não é ativismo. Se eu conseguir me expressar bem, talvez você agora, nesse momento, esteja se perguntando, mas espera aí, se o direito nasce da tentativa de resolução de um conflito a respeito de um bem escasso, através da argumentação racional de dois seres racionais, como é que fica, por exemplo, no caso do ser humano, que tem algum tipo de deficiência mental, ou até mesmo crianças, fetos, que são seres que talvez tenham a sua capacidade argumentativa e racional menor do que a de um humano com a capacidade intelectual plena. E aí é que tá. A gente se baseia na questão do ser humano ser um ser, por natureza, racional. Ele é um ser capaz de racionalizar e de argumentar. Então, uma pessoa em coma, por exemplo, ela pode não estar na sua capacidade de argumentação, mas ela é um ser capaz de argumentação e ela tem, portanto, o direito sobre algo. O mesmo acontece com fetos, com crianças, com pessoas com retardo mental, com algum tipo de deficiência. Se o direito nasceu para resolver um conflito, a gente não pode relativizar essa questão e não resolver esse conflito. Se começar a abrir exceções, relativizar e pensar, não, mas essa pessoa está dormindo, ela está em coma, então ela não é um ser racional e a gente pode, por exemplo, tomar posse da casa dela. E aí quando essa pessoa, por acaso, se um dia, porventura, ela voltar à consciência, peraí, eu tinha o direito sobre a minha casa e agora eu não tenho mais, mas agora eu posso argumentar, então eu posso brigar com você, vai gerar mais conflito. Então a gente não tem esse objetivo. O objetivo do direito, mais uma vez, é da forma mais simples resolver o conflito. Portanto, a gente tem como entendimento que o ser humano é um ser de direito, seja um ser humano feto, seja uma criança, seja uma pessoa com algum tipo de deficiência mental, seja uma pessoa em coma, seja uma pessoa dormindo, é um indivíduo humano, é um indivíduo de direito, ele possui o direito. Então, para resumir, seres humanos são capazes de resolver um conflito através da argumentação e da racionalidade que outros seres, como os animais, não possuem. Portanto, os animais não possuem direito e humanos possuem direito. Eu citei que, além da forma racional de resolver conflitos, existe também uma outra alternativa, que é a violência. Mas a violência não é algo que se aplica a nós, seres humanos racionais, principalmente se você for um libertário. Isso está baseado no princípio de não agressão. O princípio de não agressão define que é ilegítimo iniciar agressão contra não agressores, ou seja, seres pacíficos não podem ser violentados. Você não pode iniciar uma agressão contra alguém que não está te ameaçando a sua propriedade, a sua autopropriedade, porque você passa a ser um agressor. Esse princípio beneficia muito os seres humanos, porque eu não quero que alguém invada a minha propriedade, viole a minha propriedade, me agrida. Eu, obviamente, tenho esse interesse e você, como o indivíduo humano racional, também tem esse interesse. Então, existe um princípio ético chamado de princípio de não agressão, que a gente, de forma racional, define que nós não vamos nos agredir. Podemos, obviamente, nos defender caso alguém fira esse princípio, mas não podemos iniciar essa agressão. Por que eu estou citando o princípio de não agressão? Porque eu já vi muito vegano libertário tentando utilizar o princípio de não agressão para defender o não consumo de carnes ou a não violência contra os animais. Mas, mais uma vez, por animais não serem seres morais ou racionais, eles não conseguem engajar nesse conceito de princípio de não agressão. Eles são seres basicamente instintivos, portanto, não podemos proteger os animais utilizando o princípio de não agressão para com eles. Agora você pode estar pensando, então quer dizer que a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quer com os nossos animais? A gente pode criar qualquer tipo de abuso? Como é que a gente fica em relação aos animais? Como é que o ser humano vai lidar com os animais? Será que não vai ter ninguém para proteger os animais? Esse pensamento vem de algumas ideias. Por exemplo, a gente, vivendo numa sociedade abaixo do Estado, pensa que o Estado vai conseguir defender os animais, vai proteger os animais, vai criar todas as leis possíveis do mundo e pronto, resolvemos o problema. Tem essa lei, não acontece mais. E a gente sabe que não é assim que acontece. Mesmo com leis, ainda acontecem diversos abusos. E aí você pode estar se perguntando, então, se eu tirar as leis vai ficar muito pior.
Na verdade, não. A gente ainda pode criar diversos mecanismos para que protejamos nossos animais. E essa proteção vem pela nossa humanidade. Nós somos seres humanos e toda crueldade contra o animal é uma negação do ser humano, negação da nossa moral. Ou seja, a pessoa que quer torturar um animal, ela vai fazer essa tortura independente da lei. E as pessoas que não fazem esse tipo de tortura fazem porque elas têm um conceito moral de que torturar animais é errado. Mas ainda assim a gente pode ir além, e a gente pode também proteger nossos animais criando, por exemplo, direitos artificiais. Os direitos artificiais vão além dessa questão do direito. Eles não são necessariamente parte do direito, não é que existe uma obrigação dos animais ou das pessoas em relação aos animais, mas como a gente vive numa sociedade em diversos contratos, por exemplo, quando a gente é contratado por um emprego, a gente tem um contrato com o nosso empregador. Se a gente é um empregador, a gente tem um contrato com o nosso empregado. Numa relação de compra e venda, a gente tem uma relação contratual, a gente tem um contrato entre ambas as partes. Numa associação, por exemplo, num grêmio, na academia, na escola, na faculdade, no clube, enfim, a gente tem um contrato. E através desses contratos se estabelece uma relação e a gente pode, a partir desses contratos, criar direitos artificiais. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um restaurante bem pequenininho na esquina da minha rua, num bairro periférico. E eu contrato, sei lá, 3 pessoas. Eu quero que essas pessoas me garantam que elas não estão envolvidas com nenhum tipo de prática de abuso animal. Eu coloco no meu contrato. Eu, fulano de tal, garanto que não vou me envolver com nenhum tipo de prática de abuso animal. E aí você estabelece quais são as regras, quais são as consequências, qual é a punição, qual é o tipo de abuso que você está se referindo, etc, etc. Também pode ser feito num clube, sei lá, numa academia. Eu, membro desta academia, garanto que não vou me envolver com nenhum tipo de violência animal, bababá, bababá, bababá. E, obviamente, tanto o empregador quanto o dono do clube, enfim, a entidade em si, vão, obviamente, querer dar uma garantia que eles também não estão envolvidos em nenhum tipo de violência contra o animal. Eles não estão envolvidos com abuso animal, por exemplo. E, obviamente, numa relação de troca voluntária, se uma pessoa ou uma entidade resolve não se comprometer com esse tipo de contrato, então, pera lá. Eu já não vou querer me associar com essa pessoa, com essa entidade. Dessa forma, a gente cria uma sociedade com direitos artificiais, onde as pessoas podem escolher com quem se relacionar e saber quem está de acordo com a nossa expectativa em relação aos animais e quem não está. Dessa forma, a gente cria uma sociedade que sistematicamente respeita os animais, ao mesmo tempo que nós não desrespeitamos o único direito do ser humano, que é o direito à propriedade privada. Os direitos artificiais também não são contraditórios, porque, por exemplo, se você acreditar que existe o direito animal, não existe meio direito. Então, ou todos os animais têm direitos, isso incluiria, por exemplo, mosquitos, baratas, ratos, leões, girafas, cachorros, gatos, vacas, enfim, todos os animais têm o mesmo direito. E aí, eu poderia, por exemplo, ser preso por acidentalmente matar uma formiga, porque afinal de contas, se eu matar uma pessoa acidentalmente, ainda é minha responsabilidade. Então, se eu pisar numa formiga, essa formiga tem direito, eu também deveria ser preso ou punido porque matei uma formiga acidentalmente. Ou se uma pessoa que vive numa comunidade isolada, indígenas, ribeirinhos, enfim, pessoas que vivem no deserto, pessoas que vivem no Alasca, que dependem muito mais de animais, também não poderiam mais fazer essa caça. Mesmo que você fale, não, mas é uma caça, eles só consomem o que eles têm necessidade, eles não vão estocar milhões de focas para poder matar e consumir mais para frente, não. Mas assim, se é direito dos animais, é em relação aos animais, não às pessoas. Então não faz o menor sentido. Voltando, os direitos artificiais, eles protegem tanto a propriedade privada, quanto são capazes de proteger os animais sem que haja nenhum tipo de contradição nessa formulação. Sabendo que esse assunto é bastante complexo, a gente geralmente não pensa sobre isso, eu vou tentar fazer um resumo aqui no final. O direito nasce do conflito e da tentativa de resolver este conflito em relação
a um bem escasso. Este conflito só pode ser resolvido por dois indivíduos racionais através da argumentação. Os únicos seres capazes de argumentar de forma racional, mesmo que somente em potencial, são os seres humanos. Animais não têm a capacidade moral ou intelectual racional para poder resolver esse tipo de conflito. Portanto, seres humanos são os únicos seres que são capazes de deter direito. Nós, enquanto veganos, devemos combater esse tipo de ativismo. E para resolver esse tipo de problema de animais sendo abusados, o que a gente prefere como uma sociedade mais justa para os animais também, é partir da nossa moral e criar assim um sistema de direitos artificiais onde os animais também vão ser protegidos, de forma que a gente também não venha cair em contradição, criando leis completamente contraditórias que não podem ser seguidas na realidade, ou ainda pior, ferindo o direito à propriedade. Espero que tenha ficado claro, e se você tiver mais alguma dúvida, é só me perguntar. Esse episódio chegou ao fim. Se você gostou do conteúdo, nos ajude compartilhando nas suas redes sociais. Se quiser falar comigo, procure pelo Livregano no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Obrigado e até a próxima!